Foi com muita luta, irmão, nós chegamos até o 7º passo, amém, irmãos? E cada passo uma vitória, né? Então nós estamos felizes, agradecendo ao Senhor, né? No próximo, né, culto eu vou estar dando um testemunho que o Senhor fez na minha vida essa semana, né? Graças a Deus, um livramento grande que eu recebi das mãos de Deus nessa semana, amém? Diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiver fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se até este monte disser: ergue-te, precipita no mar, assim será. E tudo o que pedir na oração, crendo, o recebereis. Aleluia! Por mais um momento. Peça para o Senhor mais uma vez a tua bênção, a tua vitória. Aleluia. Conta para o Senhor nessa noite o que você está passando. Conta para o Senhor nessa noite, glória a Deus, que você veio buscar nessa noite. Ele está do teu lado, aleluia. Não te preocupa não, glória a Deus, aleluia. Apenas abre o coração para o Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus amado e eterno Pai, ó Deus Santo, Deus poderoso, mais esse momento, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai amado, por essa noite abençoada, Senhor, a qual o Senhor nos concedeu, de aqui estarmos reunidos, buscando aqui a sua presença, Senhor da glória. Ó Deus poderoso, eis aqui nessa noite a tua igreja, Senhor. Eis aqui teus filhos que vieram essa noite em busca de algo nas tuas mãos, ó Senhor. Que o Senhor venha assim, ó Pai, nessa noite, confirmar a bênção, a vitória, o milagre na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Ó Deus de poder, aleluia. Que o Senhor venha assim nessa noite, Senhor, usar meus lábios essa noite, Senhor, para entregar à tua igreja o que ela precisa, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando com a igreja essa noite, Senhor. Que o Senhor venha derramar nessa noite a tua unção poderosa sobre as nossas vidas, Senhor, que todo mal venha cair por terra, que toda fúria do inimigo venha assim, aleluia, a cair por terra nessa noite, pelo poder do teu santo nome, é pelo poder do teu sangue, ó Pai amado, que nós repreendemos agora toda oração contrária, toda tristeza, toda angústia, todo espírito de enfermidade, toda dor, toda preocupação. Que o Senhor venha queimar agora, Senhor da glória. Ó Deus Santo, Deus poderoso, abençoa os teus servos, as tuas servos, obreiro, os irmãos visitantes, os irmãos católicos, Senhor, a juventude, as crianças, Senhor da glória. Que o Senhor venha assim nessa noite, Senhor, aleluia, a tocar sobre cada um de nós nessa noite. O Senhor diz na sua palavra, Senhor, ó, nós acabamos de ler, Senhor da glória, que tudo que nós pedimos oração, crendo, receberemos. Senhor, nós pedimos a Ti nessa noite, que a sua presença permaneça conosco, Senhor. Abençoa a tua serva que está à frente dessa obra, os obreiros que acompanha. Abençoa aqui a cada um dos teus filhos essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, pode se sentar, glória a Deus. Pode glorificar o Senhor com a tua escola. Aleluia. Isso é para Ele, toda honra e toda glória são teu nome do Senhor. Ele é digno, né? Nós vemos aqui, né? Sabe Deus sendo usado, dizendo glória a Deus, para nós aproveitar e adorar o Senhor essa noite. Que maravilha, nós podemos adorar o Senhor. Nessa noite você veio aqui para, aleluia, adorar o santo nome do Senhor. Esquece os problemas, esquece a dificuldade, esquece as lutas do dia a dia, glória a Deus, e apenas confia no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Ele o dono da bênção. Amém, irmãos? Nós vemos aqui uma palavra bastante conhecida, meus irmãos, quando, aleluia, Jesus Cristo ele está saindo da cidade de Betânia como destino a Jerusalém. Nós vemos a palavra do Senhor dizendo, mas que no meio do caminho Jesus, aleluia, ele sente fome, glória a Deus, aleluia, e ele observa ali, nós vemos na palavra, glória a Deus, uma figueira, aleluia, cheia de folhas, glória a Deus, muito bonita, e ele se dirige até ela, o que, glória a Deus? A procurar, a buscar um fruto, glória a Deus, aleluia, né? Nós vemos aqui, irmãos, que quando Jesus chega até aquela árvore, ela não existia fruto. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que não era tempo, glória a Deus, aleluia, daquela figueira estar com frutos, glória a Deus, mas Jesus a si mesmo, ele se dirige até aquela árvore e começa a procurar os frutos, santo nome do Senhor. De quem nessa noite tem fruto para apresentar para o Senhor nessa noite? Diz glória a Deus, aleluia. Nós, irmãos, aleluia, somos semelhantes a essa figueira, aleluia. Nós vemos aqui, glória a Deus, aleluia, no livro de João, glória a Deus, aleluia, quando Jesus Cristo ele mesmo fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos, glória a Deus, ou seja, se nós estivermos ligados em Jesus, nós vamos o quê? Produzir fruto.
Aleluia. E a figueira não era diferente, tá vendo? Não era tempo, estava bonita, estava cheia de folhas. Jesus chega até ela na intenção o quê? De encontrar os frutos. E muitas vezes Jesus, aleluia, ele chega até eu e a você, aleluia, como nessa noite o Senhor está aqui, aleluia, procurando o quê? Por frutos, glória a Deus, aleluia. Ou seja, nós temos que produzir algo para apresentar ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Nessa noite o Senhor se faz presente ao nosso meio. Nessa noite eu sinto aqui o Senhor te visitando. Glorifica, exalta o santo nome do Senhor, aleluia. Mesmo, aleluia, que o vento esteja soprado ao contrário, glorifica o santo nome do Senhor, porque Jesus ele veio porque o teu encontro, o santo nome do Senhor. Muitos olhavam talvez para aquela figueira que está bonita, glória a Deus, mas Jesus queria mais com a beleza. Jesus queria ali se alimentar do fruto, glória a Deus. E esse fruto nós produzimos o que através da nossa fé nós temos, glória a Deus, aleluia, aleluia, que apresentar ao Senhor o melhor de nós, que seja a nossa adoração, aleluia. Que seja a nossa fé, essa firme em Jesus, santo nome do Senhor. Jesus ele chega e começa a examinar aquela figueira, como Jesus chega nessa noite e começa a examinar a minha vida, a tua vida, como é que nós estamos, aleluia, na presença do Senhor nessa noite. Pastor, eu estou com prova, eu estou com dificuldade. Eu digo, mas o maior é aquele que está do teu lado, santo nome do Senhor. Maior é aquele que estende a mão para você nessa noite, mesmo que, aleluia, mesmo que o vento, como eu falei, esteja soprando o contrário, Jesus Cristo é aquele que te ajuda nessa noite, santo nome do Senhor. Aleluia. Muitos olham para a aparência, né? Às vezes nós vemos, aleluia, olhamos para a aparência das pessoas, mas aleluia, Jesus olha para o coração. Jesus olha para aquilo que nós temos de melhor para oferecer a Ele. Eu digo para você nessa noite, o melhor que você tem, aleluia, para apresentar ao Senhor nessa noite é o teu coração. Abre o coração para o Senhor nessa noite. Diga, Senhor, eu estou aqui, aleluia, para te adorar nessa noite, santo nome do Senhor. Os discípulos estavam andando ao lado de Jesus, mas eles não sabiam o poder que existia, glória a Deus, que estava ao lado deles, que era Jesus. Eu digo, é esse mesmo poder, é esse mesmo Jesus que está aí do teu lado, é esse mesmo Jesus que nessa noite vai, aleluia, colocar todas as barreiras por terra para você ser um vencedor, santo nome do Senhor. Jesus começa ali a procurar fruto, a olhar, glória a Deus, mas nada encontra. Então o que ele fala? Ele diz que nunca mais nasça fruto em ti, glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, glória a Deus, que Jesus, aleluia, essa tradução diz que Jesus amaldiçoa a figueira. Não, Jesus, aleluia, ele está demonstrando ali o poder, a autoridade que está, aleluia, sobre a sua vida. Quando ele diz, nunca mais nasça fruto em ti, glória a Deus, os discípulos não entendem, muitas vezes nós não entendemos como é o trabalhar de Jesus sobre as nossas vidas, meus irmãos, aleluia. Muitas vezes, glória a Deus, aleluia, nós olhamos para a aparência, muitas vezes nós esquecemos, aleluia, de olhar para Jesus. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, muitas vezes nós olhamos, aleluia, para as lutas que passamos, mas o maior é aquele que está conosco, e esse é Jesus, aleluia. É o Filho de Deus, é esse que te ama, é esse que te escolheu, é esse Jesus, irmãos, que tem segurado nas minhas e nas tuas mãos, é Ele que tem nos dado o fôlego de vida, santo o nome do Senhor. Mas voltando aqui à palavra, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, diz assim, e a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo, como que secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse, em verdade vos digo, que se tiver fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte, se disser precipita no mar, assim será feito, glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, que para nós ser abençoado, nós temos que acreditar, aleluia. Para nós ser abençoado, nós temos que ter fé, glória a Deus, aleluia. E Jesus dizendo, mas se em verdade vou dizer que se tiver fé. Quem recebeu a bênção? Aquele que teve fé. Quem que já testemunhou? Aquele que teve fé. Quem que recebeu a cura? Glória a Deus, aleluia, da enfermidade, aleluia. Aquele que teve fé, aquele que depositou no Senhor a sua confiança, aquele que não desistiu. E Jesus nos ensina nessa noite. Mas se tiver fé, não duvidar no seu coração. Então, para nós ser abençoados, irmão, nós temos que usar a nossa fé. Aleluia. Jesus, ele determinou ali que aquela figueira secasse, e imediatamente a figueira secou, aleluia. Para Jesus ordenar as bênçãos sobre as nossas
nossas vidas, nós temos que usar o quê? A nossa fé, nós temos que confiar, nós temos que ouvir a voz de Jesus, nós temos que tomar posse da vitória, aleluia. Quando Jesus ordena que a figueira se secasse, os discípulos não entendiam, mas como é que foi isso se secar, aleluia, de repente, se ontem ainda ela estava bonita, cheia de folha, estava com toda a vida, glória a Deus. Jesus fala, é o poder da fé, glória a Deus, tá vendo? Aleluia, se tiver fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, glória a Deus, mas até este monte. Veja o poder da fé, amém? Veja como é que nós às vezes perdemos a nossa bênção por pouca coisa. Por quê? Porque, aleluia, nós não acreditamos. Nós não temos fé, nós deixamos que a semente da dúvida, ela entre em nosso coração. Mas será que eu vou receber? Mas será que eu vou ser curado? Mas será, aleluia, que Jesus vai alcançar minha bênção? E aí nós perdemos a bênção. Mas quando nós usamos a nossa fé, Jesus determinou que Ele usou a sua fé, a sua autoridade, glória a Deus, que a figueira secasse. E imediatamente ela secou, glória a Deus. Eu digo para você nessa noite, use a tua fé essa noite, glória a Deus. Faça, aleluia, como glória a Deus, aleluia, Jesus ordenando, use a autoridade que o Senhor colocou sobre a tua vida. As pessoas que aqui se encontram nessa noite, nós somos semelhantes a essa figueira. Nós temos algo para apresentar ao Senhor. O que é que nós temos? Nós temos a nossa fé, glória a Deus. Aleluia, nós acreditamos. É por isso que nós estamos aqui essa noite. É por isso que nós estamos encerrando, glória a Deus, essa campanha, aleluia, de 7 passos, glória a Deus, porque nós estamos o quê? Usando a nossa fé, glória a Deus. A campanha em si, glória a Deus, é para nós usar o que? A nossa fé, aleluia, para não deixar Satanás roubar a nossa bênção. A campanha, ela não entrega, mas se nós tivermos fé, aleluia, como nós usamos durante os 7 passos, nós estamos abençoados, amém? Aleluia! A campanha, porque para nós usar a nossa fé, para nós exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. Quantos que estão aí correndo de um lado para o outro, buscando algo que nada tem lá fora? Mas se nós buscarmos Jesus, Ele tem. Aleluia, verdade. Se nós confiarmos, se nós usar nossa fé, se nós não duvidarmos a Deus, nós não temos motivo, aleluia, para ficar cabeça baixa, amém? Porque nós temos um verdadeiro santo e poderoso, que é o Filho de Deus, que está conosco todos os segundos da nossa vida, né? Aleluia. Até mesmo quando nós estamos dormindo, sabia que o inimigo muitas vezes tenta, né, tirar nossa paz quando nós estamos dormindo? Mas o anjo do Senhor está zelando, está cuidando de cada um de nós. Verdade, através da nossa fé. Quando nós vamos dormir, nós colocamos o que? A nossa vida nas mãos do Senhor. Aleluia. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Seja bem-vinda, irmã Yolanda. Por que você não está aqui? Está muito lindo. Hoje é o 7º elo da campanha. Receba a tua bênção aí, tá bom? Jesus falou que você está abençoado essa noite. Tome posse, amém? Nós vimos nessa noite Deus usando os seus vasos aqui. Aleluia. Aleluia. Tremendamente. Mas a Deus é para determinar o que é a vitória sobre a nossa vida. Para determinar o milagre. Para determinar, glória a Deus, até mesmo, aleluia, o nosso sucesso, glória a Deus, profissional, financeiro, aleluia, porque Jesus tem todas as coisas para abençoar a igreja, amém? Se nós usarmos nossa fé. Aleluia. Muitos não recebem porque não têm fé. Muitos não recebem porque ele duvida, glória a Deus, aleluia. Eu digo que nessa noite, Deus está operando aqui essa noite, aleluia. Os discípulos não estavam entendendo. Talvez você diz, aonde que o pastor está querendo chegar com essa mensagem essa noite, glória a Deus. Os discípulos estavam ali admirados, estavam boca aberta. Como é que essa figueira foi se secar imediatamente, glória a Deus, aleluia, porque eles não sabiam o poder que estava do lado dele, que era o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo está aqui do teu lado essa noite. Mesmo que você tenha chorado, mesmo que você tenha derramado as lágrimas, aleluia, mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você se sinta abandonado, mesmo que você se sinta, glória a Deus, que as portas, aleluia, se fecharam de repente, glória a Deus, eu estou falando espiritualmente essa noite, glória a Deus, que você se sinta sozinho, Jesus está contigo, Ele diz, aleluia, usa a tua fé, glória a Deus. Muitas vezes nós só vimos, aleluia, alguém testemunhar que recebeu a vitória, e nós pensamos, e eu, por que não? Porque será que não deixamos a dúvida entrar? Aleluia. Será que nós não deixamos um pouquinho de dúvida entrar no nosso coração? Se nós tivermos um pouquinho de dúvida, irmãos, aleluia, a bênção vai ficar para amanhã, glória a Deus. Mas que hoje é a noite da tua bênção, hoje é a noite da tua vitória. Aleluia, a palavra do Senhor que nos revela nessa noite, aleluia, que Jesus se dirige à figueira na intenção de apanhar fruto, glória a Deus, aleluia. Mas nada encontra e ordena que aquilo se segue, e ela se secou, mas era para mostrar aos discípulos o poder de Deus sobre as nossas vidas.
vida, santo nome do Senhor. Era para mostrar que o maior é aquele que está conosco. Era para mostrar, aleluia, o poder das nossas palavras. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas que na hora da prova, da luta, mas eu nasci só para sofrer. Eu nasci só para sofrer, nada dá certo na minha vida. Satanás trabalha com essas palavras, então você vai sofrer, então não vai dar certo. Glória a Deus, vê o poder da palavra mesmo. Jesus, ele ordenou que a figueira secasse imediatamente, secou no outro dia. Quando voltavam de Jerusalém, ela se encontrava seca, né? Porque, glória a Deus, o poder da palavra, o poder da fé. Jesus determinou, amém, irmãos? Jesus não falou, tomara que você seque, você vai se secar, você não vai mais produzir fruto, glória a Deus, aleluia. E assim, irmãos, é a nossa fé. Quando nós, aleluia, determinamos isso hoje, eu estou chorando, mas amanhã vou estar sorrindo, glória a Deus, aleluia. A bênção vai chegar, glória a Deus. Hoje eu cheguei enfermo na igreja, mas vou sair daqui curado, porque eu estou usando a tua fé, glória a Deus, aleluia. Você está mandando a dúvida embora, glória a Deus. Aleluia. E você vai sair abençoado, amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, glória a Deus, aleluia, que Jesus não mudou. Que Ele continua o mesmo, que Ele está presente ao nosso meio, que Ele não nos deixou sozinho, que o poder dEle não diminuiu, irmãos, mas diminui a nossa fé. Às vezes diminui, às vezes nós colocamos a dúvida maior que a nossa fé, aleluia. Mas será que vai dar certo? Mas será que eu vou receber? Mas será que eu vou ser curado? Será, glória a Deus? Será? Não existe, glória a Deus, no vocabulário do Senhor. É sim, sim, não, não. Então nessa noite, use a tua fé, aleluia. Nós vemos aqui, irmão, Jesus dizendo, glória a Deus, aleluia, que se nós tiver fé, nós podemos, aleluia, ainda ordenar aquele monte que se precipitasse no mar e assim seria feito, ok? Glória a Deus. Eu digo para você nessa noite, use a tua fé, mande todo o mal embora. Mas pastor, é um monte de problema, é esse monte mesmo que vai sucumbir essa noite, seu Deus. Aleluia. Pastor, mas é muita coisa, é muita palavra de maldição, é muita palavra contrária. Eu digo, é esse monte que vai acabar, que vai cair nessa noite, santo nome do Senhor. Mas o inimigo trancou meus caminhos, nada dá certo. Eu digo, é essa barreira que vai cair por terra essa Aleluia. noite, é esse impedimento que vai sair da tua vida, é essa palavra de maldição que foi lançada que vai ser queimada essa noite, santo nome do Senhor. Aleluia. E tudo que pedir na oração, crendo, recebereis. Amém? Aleluia, Deus. Como é que nós recebemos milagres? Com fé, orando, buscando a presença do Senhor, buscando, colocando nas mãos do Senhor, confiando no Senhor, aleluia. Ah, mas eu não sei orar. Você sabe sim, glória a Deus, né? Você sabe se orar é falar com Deus, abrir o coração para o Senhor, é do teu jeito mesmo. Nós conversávamos ainda essa tarde com a minha esposa, orar, glória a Deus, é abrir o coração, é conversar com o Senhor. Não é a palavra bonita, a figueira estava cheia de folha, estava ali cheia de galho, forte, robusta, mas não tinha nada, amém, irmãos? Aleluia, assim a nossa oração, ela tem que ter um alvo, a direção é Cristo. Senhor, eu preciso do meu milagre. Senhor, eu preciso ser fortalecido. Senhor, eu preciso da minha bênção. Senhor, eu preciso ver mudança na minha vida, na minha casa, na minha família. Isso é oração, o que é buscar a presença do Senhor, né? Buscar o Senhor enquanto se encontra achado, é invocar enquanto está por perto. Glória a Deus, é o título dessa campanha. Eu digo para nós nessa noite que essa noite é a noite de busca, amém? É noite de nós buscar no Senhor. Muitas vezes nós não recebemos, nós buscamos do homem, busca do pastor, aleluia, busca da missionária, busca de alguém famoso. Nós temos que buscar de Jesus, amém? Aleluia. Nós temos que buscar desse Verdade, ô glória. Nós temos que a figueira se seque e ela se seca, santo em nome do Senhor. Esse que ordena que o monte, aleluia, de problema, de dificuldade, de enfermidade, glória, glória, glória a Deus. Porque essa noite a vitória é tua, Senhor. Aleluia. Eu creio, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Usa a tua fé, aleluia. Não deixe a dúvida, glória a Deus, aleluia. Não deixe a dúvida entrar no teu coração nessa noite. Aleluia. Abre o coração para o seu Senhor. Eu tenho fé, Senhor. Eu acredito, Santo nome do Senhor. Aleluia. Vamos fazer a oração e estarei logo mais, aleluia, trazendo mais algo de Deus para a igreja essa noite. Você que está passando, você que tem. Nós vimos essa noite Deus usando o pastor Otto na igreja, glória a Deus. Você que tem exame marcado, você que está passando por enfermidade, você que tem problema dentro da tua casa, alguém precisando de algo das mãos do Senhor nessa noite. Ei, usa a tua fé nessa noite. Levante a tua mão para o céu nessa noite. Glórias a Deus, confia no Senhor nessa noite. Aleluia. Ó Deus poderoso, aleluia, confia no Senhor nessa noite. Aleluia, você que está passando por algo, aleluia. Você diz assim, aleluia, eu não vou contar para ninguém. Conta para Jesus essa noite, aleluia. Deixa Jesus agir sobre a
tua vida, glória a Deus. Não te desespera. Você que aqui chegou triste essa noite, você que passou por dificuldade esse dia, você que ouviu palavra que machucou teu coração nessa noite, abra o teu coração para o Senhor essa noite, aleluia. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, ó Deus Santo, recebam a bênção de vocês, amém, aleluia. Eis aqui teu servo, eis aqui tua serva, Senhor, pessoa que estão